Presidente, e o presidente? Bom, Pascal, na realidade eu fui levado, eu nunca fui para a Copel para ser presidente da Copel. Eu fui diretor financeiro de 86 a 93, na época era o líder presidente, e me convidou para ir para Itaipu, acabei indo para Itaipu depois. E voltei a convite do próprio Samec, que estava em Itaipu, conversou com o Requião e me convidaram para voltar para a Copel. Eu voltei como diretor de distribuição, aliás eu cheguei só em meados de maio, junho, porque tinha um outro diretor e havia um problema com aquele diretor e tinha que substituir. Eu sei que fui muito mal visto pelos engenheiros, porque eu não era engenheiro, e seria o primeiro diretor sem ser engenheiro. Mas eu me assessorei dos engenheiros, é evidente, e eu conhecia a parte comercial, então eu acho que isso deu um bom respaldo para a missão. E cheguei lá, o diretor financeiro era o Rony, e foi nessa época que tivemos um problema, o primeiro problema da fundação, e tivemos uma luta muito grande para não deixar o caminho que a fundação estava indo. E conseguimos reverter, e posteriormente houve um problema do Paulo Pimentel dentro da Copel, se dispôs com outros diretores, e acabou pediu para sair. E ele foi ao governador, ele me indicou como presidente, como outros me indicaram, o próprio Dr. Cabral, o próprio Assis, e o governador me chamou para essa missão. Eu disse a ele que eu não queria, porque a minha formação sempre era financeira. Mas houve uma insistência muito grande, eu acabei aceitando. Não me arrependo, é um orgulho ter passado pela presidência. Tivemos essas lutas todas nesse período. É evidente, como o próprio Cascais teve também, eu tenho uma série de pendências judiciais por defender a empresa. Isso cria um ambiente, para depois que você sai, muito ruim. Você fica aí com uma dívida que você não fez, ações que você tomou em benefício da empresa e que hoje são ações contra mim, até de usar um reservatório de uma usina, que eu nunca mexi em reservatório, é uma ação de meio ambiente, é um negócio absurdo, mas o presidente responde. Então, a tristeza do dirigente da empresa estatal é que, por mais que ele faça, por mais que ele se esforce, ele sempre no final tem alguma tendência desse tipo que entristece muito. Eu tive ações de comprar, por exemplo, a usina da Locada, que tinha uma ação na justiça de $1 bilhão, na França, estava no interarbitral na França, e que nós conseguimos reverter, compramos as ações da EUPAS por 400 milhões. Ou seja, se essa usina fechar, foi um grande lucro para a Copel. Você ia pagar $1 bilhão de multa e por 400 milhões compramos a parte da EUPAS. Isso criou uma ação que eu estou respondendo. Quer dizer, apesar de ser aprovada pela Assembleia, por todos os órgãos que aprovaram, eu tenho uma ação contra mim. Então são coisas assim que você fica para trás e te deixa entristecer. Sabe qual é a minha opinião, presidente? Quem assume uma estatal vira refém de esquemas de poder. Ou você se entrega a eles, ou vai para a Rua da Amargura. Porque a nossa legislação e jurisprudência não entenderam até hoje o que é uma empresa num ambiente democrático, onde está sujeito a processos, a contestações, e precisa do apoio, de proteção, de alguma forma de compreensão para aquilo que não for venal. Porque, óbvio, se o indivíduo é desonesto, ele merece toda a violência da lei. Agora, erros técnicos, erros de avaliação técnica, que nem sempre são erros, né? Ironicamente, se transformam num problema brutal para o administrador. Eu fui discípulo do Dr. Paligó, trabalhei 5 anos com o professor Paligó. E na época era uma outra visão, nós estávamos, a Copel estava crescendo, ela começou a gerar energia
cabeça do Paligou, o Paraná tem que ser autossuficiente, estava certíssimo. Começou a fazer algumas usinas, tivemos lá na Pipa Cachoeira, foi a maior usina do sul do Brasil na época. Começamos com Salto Grande do Iguaçu, que era pequeno, depois Foz do Areia, mas foi uma época de expansão do Paraná. O Paraná foi o primeiro estado autossuficiente em energia. Não dependíamos que o grande exportador era São Paulo. Então eu tinha essa missão de preservar a Copel. Veio na minha cabeça na época que eu Paligou, inclusive pensando no consumidor paranaense. Eu acho que houve aí uma época de contenção tarifária dentro da Copel. Nós demos umas contas para quem pagasse o ponto em dia. É um benefício brutal para o consumidor. Nós transferimos quase 1,5 bilhão de valores para todos os consumidores. E a Copel teve lucros absurdamente altos, mais de 1 bilhão. Portanto, era uma defesa do consumidor do Paraná, em benefício das indústrias do Paraná. O interessante é que quando veio o aumento, todo mundo fala no acionista, ninguém fala no consumidor. O acionista da Copel, na realidade, é um especulador, porque a Copel só foi uma vez ao mercado acionário, no mercado de Nova York, nunca mais foi. Então, todos os recursos que a Copel teve da consumidor foram de empréstimos do Banco Mundial, do BID, do BNDES. Então, só foi uma vez ao mercado de capital, foi na época que lançou as ações na Nova York. Então, a ação subir ou descer para a Copel não tem nenhuma diferença, porque ela não tem nenhum ganho. Quem ganha é o que está especulando. Então, agora, quando se diz eu não dou aumento de tarifa, eu dou aumento e diminuo o lucro, claro que toda a população do Paraná está ganhando. Quem está perdendo, alguns acionistas, pouco, porque a Copel é a empresa que mais paga dividendo do sul do Brasil. Então, todo esse enfoque foi visto antes de dizer, eu vou dar um desconto. Agora, claro, vamos expandir, a nova gestão para expandir. O próprio Rony, que infelizmente sofreu um acidente gravíssimo, acabou morrendo, já fez duas aquisições. No usina no Mato Grosso. Poderíamos estar os três aqui agora, né? Poderíamos estar os três daqui, mas infelizmente houve essa infelicidade. A tragédia. Tragédia para nós todos. Tragédia, que me parece que ele tinha medo do avião e resolveu viajar de automóvel. O coração dele estava enterrado na Copel. Estava. Então eu acho que o Rony ele entrou na Copel para trabalhar comigo em 1970. Eu era superintendente financeiro, né? E o Rony veio trabalhar comigo na área de orçamento. Então, na realidade, o Rony, querendo ou não, ele foi cria. Como o Ricardo hoje veio trabalhar comigo, você tem uma série de pessoas da área financeira que vieram comigo dentro da Copel. E o Rony foi um deles. Infelizmente, não conseguiu terminar o seu mandato, mas está bem, eu acho que o outro está bem colocado.